A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui para comentar mais uma das preciosas lições do nosso primeiro trimestre do ano 2021. A lição que está tratando aí do assunto do pentecostalismo verdadeiro, bíblico, e também sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 11, compromissados com a evangelização. O nosso compromisso como servos e servas de Deus é chamar as pessoas para fora do pecado e trazer elas para dentro da comunhão e da liberdade com Cristo. É para isso que nós fomos salvos, resgatados do pecado, livres do fogo do inferno, para também trazer os outros que estão lá e que estão com as suas mentes, não estão entendendo ainda, não conhecem ainda Jesus. Então o nosso trabalho é esse. Então nós temos esse compromisso de trazer as pessoas para a gloriosa luz de Jesus Cristo. O nosso textuário diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Então veja, ele diz que não é para se envergonhar, porque o evangelho é o poder de Deus, e é tanto para o judeu, para o grego. Nessa citação ele está fazendo ali mostrando que é para todo mundo, não é só para uma nação, não é só para um povo, não é só para uma classe de pessoas, não. Toda criatura merece ouvir o evangelho, aceitar a Jesus. Só não vai aceitar se não quiser, porque Jesus morreu por todos. A verdade prática diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. E aí, Fabiano sempre junto comigo aqui, é um valente superintendente da escola dominical. Deus te abençoe, viu, Fabiano? Continue sempre nessa força, levando a palavra de Deus, porque a recompensa vem nessa terra e muito mais no céu ainda. Então, Fabiano, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10 da sua primeira carta, ele diz assim, versículo 24: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem, ou seja, de outro. Então nós devemos nos colocar como servo, né? E aí, Fabiano, tem dois tipos de pessoas na igreja, tem dois tipos de crentes, né? Tem aquele que é comprometido com o evangelho, que tem um compromisso com Jesus, e tem aquele que está envolvido na obra. Ele está ali porque está todo mundo fazendo, ele também está junto. Mas o comprometido, aquele que tem um compromisso com Jesus, ele sabe que ele é livre, porém ele se faz servo. Ele se faz servo do Senhor Jesus para fazer a sua obra, né? E o envolvido é o contrário. Ele sabe que é servo, mas ele quer ser livre para fazer do jeito dele, para fazer como ele quer, né? Evidente que o envolvido são aquelas pessoas que no primeiro problema, no primeiro entrave que der, eles abandonam tudo. Já o comprometido não. São aqueles que as dificuldades não os fazem abandonar a fé nem o reino de Deus, porque ele sabe que o seu compromisso é com o seu Senhor. Eu já disse aqui em uma das aulas que Jesus Cristo só é Salvador de quem ele é Senhor. Então ele é Senhor e Salvador. E o servo, ele não tem direito algum, Fabiano. O servo, ele tem deveres para com o seu Senhor. Então tudo que o Senhor manda, o servo tem que fazer. Então nós devemos ser comprometidos com a obra de Deus como servos, como diz aqui na nossa verdade prática, né? Nos tornando servo de todos, entendendo que nós estamos na luz e o outro na treva. Então é nós que temos que iluminar o caminho para essa pessoa. A nossa lição, ela está em 3 tópicos, como sempre. Mas antes de entrar nos tópicos, quero fazer uma leitura, a nossa leitura bíblica em classe, que está em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. O versículo 15 diz assim: e disse-lhes:
É Jesus dizendo, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja, o versículo 15 é uma ordem, é um mandamento, não é uma opção. Ide, vá pregar o evangelho. Se você teve a sua vida transformada por Jesus, então você já tem o que mostrar para as pessoas que ainda não conhecem a salvação, de mostrar para o mundo. E o versículo 16 diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Veja que o crer vem antes, é preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o único caminho, que Jesus é o único libertador, é o único nome que encontramos na terra, no céu, em qualquer lugar que nos leva até Deus. É Jesus Cristo. Não há outro intermediário entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Criaram muitos por aí, mas a Bíblia diz que não há outro. É só Jesus Cristo que pode fazer essa intermediação entre nós e Deus. Então, aquele que crer e for batizado. Veja, o batismo em águas é muito importante, precisa ter, uma das duas ordens de Jesus é o batismo nas águas e a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Jesus, antes de voltar ao céu, deixou essa ordem, mas tem que crer primeiro. Agora, se você creu, aceitou Jesus e não tem nada que impeça de descer as águas do batismo, tem que rever esse conceito, porque a sua salvação pode estar em perigo. Agora, se tem alguma coisa que impeça, ou seja, em qualquer coisa na vida está impedindo, você não pode ser batizado ainda, um documento, alguma coisa, enfim, que você não pode ter. Então você está está cuidando daquilo. A igreja está te ajudando a passar por aquilo para que você possa ficar apto ao batismo nas águas. Aí a responsabilidade, a culpa não é sua, porque você está no caminho, você está consertando o que estava errado para descer as águas. Agora, você que já não tem nada que impeça e quer ficar na igreja sem descer as águas do batismo, às vezes anos ali, muito tempo convertido, mas não quer descer as águas do batismo, é preciso rever isso, né? Tem que crer e ser batizado. Por quê, Fabiano? Porque o batismo nas águas é um testemunho público da fé que nós abraçamos, do compromisso que nós temos com Jesus. Tem pessoas, Fabiano, que equivocadamente acham que antes de ser batizado, você não tem compromisso com Jesus, pode fazer o que quiser da sua vida. Não, senhor, não é verdade. A salvação, o batismo não salva ninguém, o que salva é o arrependimento dos pecados, é a regeneração e é ser servo de Cristo. Então tem pessoas que ele fica, não vou me batizar porque vai aumentar o compromisso com Jesus. Está enganado, está errado. O seu compromisso com Jesus, a partir do momento que você o aceitou, reconheceu como seu Deus e começou a entender e sentir Ele na sua vida, já é válido. Então o batismo é um testemunho público que você está dando para seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, para todo mundo ver. Inclusive para o inferno também ver que você abraçou publicamente a fé com Cristo. A evangelização sempre foi prioridade no movimento pentecostal. A igreja, Fabiana, ela só cresce com o evangelho e com o pecador que se arrepende, né? Tem muitas denominações e igrejas por aí que não é crescimento que está acontecendo, é inchaço. O crescimento verdadeiro vem pela transformação de vida. É uma vida transformada que vai transformar outra vida. É o novo nascimento. Esse é um crescimento verdadeiro. Mudança de igreja, evangelho light, como o evangelho sem compromisso, não é crescimento, é inchaço. E inchaço não é saúde, é doença. Então precisamos crescer da maneira certa. Precisamos levar o evangelho a quem não conhece o evangelho. E essa pessoa vai aceitar Jesus e o reino de Deus vai se multiplicando na terra, vai aumentando, né? Vai levando as suas divisas para mais longe. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. O nosso primeiro tópico, a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte.
vida para os que recebem a Jesus como seu Senhor e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Como eu já disse aqui, o ID de Jesus é uma ordem para todos nós. E também, Fabiano, é bom lembrar que o Evangelho, nós pregamos o Evangelho com a Bíblia aberta, falando de Jesus, está aqui, mas também pregamos o Evangelho com a Bíblia fechada aqui e transformada em nossa vida. Ou seja, com palavra e sem palavra. Não precisa falar, mas as pessoas vão ver que você tem algo diferente, vão ver o brilho de Jesus na sua vida e vão procurar saber de onde vem isso. Aí é a oportunidade que você tem de pregar Jesus. A Bíblia fala no Antigo Testamento, Fabiano, no livro dos Reis, se eu não me engano, acho que é 2 Reis, você procura aí na sua casa, que você vai encontrar, de um homem chamado Eliseu. Ele passava por perto da casa de umas pessoas, ele passava por ali sempre para ir numa outra cidade, como nos tempos, nós sabemos, tempos bíblicos, a locomoção era difícil, então eles andavam a pé muitos dias, enfim. E diz a Bíblia que a esposa daquele fazendeiro que tinha ali, ela começou a observar aquele homem que passava ali. E um dia chegou para o esposo dela e falou: esse homem que passa aqui é verdadeiramente um homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui no terreno, para ele ficar aqui, ele passa por aqui, descansa aqui, depois segue sua viagem. Veja que interessante. O Eliseu era reconhecido de longe, porque ele tinha a unção do Espírito Santo na vida dele. E nós também temos que ser conhecidos, né? Veja que eu não estou falando aqui de perfeição, porque isso não existe, mas nós temos que ter o Espírito Santo dominando a nossa vida, as nossas ações, e nós também ter o controle, sabe quando aquele momento que a gente está para explodir, não faça isso. Lembre-se que você tem a tua vida, mas também está representando a Jesus. Então segura, pede para o Espírito Santo que ele vai dar ali uma solução, e você passa por aquilo e vai embora. Eliseu demonstrou isso, sem palavras. Depois ela ficou conhecendo o profeta, teve mais um conhecimento todo, mas ele, num primeiro momento, ele era conhecido pela sua conduta. Ainda diz aqui, Fabiano, o nosso primeiro tópico fala sobre o Evangelho, que é as boas novas, né? As boas novas, as boas notícias, a notícia de que há salvação para o pecador, é o Evangelho. Aí o único Salvador do mundo é Jesus Cristo, nós já falamos sobre isso. Existem vários caminhos, mas só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele não é um dos caminhos, ele mesmo disse que ele é o único caminho que leva até Deus. Nós temos aqui ainda uma agência legítima, falando da igreja, falando do trabalho da evangelização que a igreja precisa priorizar. Todo o trabalho é muito, muito bom que a igreja faça. A igreja tem que fazer trabalho social, tem que fazer o trabalho de comunidade, tudo isso é bom, mas a prioridade de uma igreja é o evangelismo. Por quê? Porque o evangelismo, Fabiano, ele vai tirar a pessoa das garras de Satanás e trazer para Jesus. Aí depois você vai cuidar dessa pessoa, porque Jesus nos ensinou a praticarmos um evangelismo completo, né? O ser humano não é feito de espírito, alma e corpo. Então não precisa tratar do espírito, da alma e também do corpo, das necessidades que a pessoa tem, a necessidade urgente, como fome, vestuário, essas coisas, saúde, tudo isso é preciso também fazer. Mas a priorização da igreja de Cristo é o Evangelho, é pregar o Evangelho, para que essas pessoas saiam do pecado e venham para a salvação, para que não sofram depois no fogo eterno do inferno, porque a Bíblia fala assim, muito bem claro, que tem 2 caminhos, Fabiano, o caminho do céu e o caminho do inferno. E Jesus disse que o caminho do céu é estreito, o caminho do céu não é fácil, mas com ele nós chegamos lá. Aí nós temos o nosso segundo tópico, vai falar sobre Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, né? Todos os seres humanos. Mas antes, porém, deixe eu voltar naquele assunto de Paulo. Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. E aí, Fabiano, eu vou dizer assim também, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, mas também eu não vou envergonhar o Evangelho de Jesus com a minha
conduta, com as minhas más atitudes, com a minha língua, né, com meus olhos, enfim. Então, eu não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus, mas eu também não tenho o direito de envergonhar o Evangelho de Jesus. E Jesus foi muito bem claro quando ele falou sobre isso. Ele falou em um dos evangelhos ali, Fabiano, que ai daquele que servir de pedra de tropeço para os pequeninos, ou seja, para os pecadores entrar no Evangelho. Esses, se não se arrependerem, vão ter um acerto de conta com ele depois. Mas eu e você, nós temos que fazer a nossa parte. Deixa o julgamento com Jesus. Nós vamos fazer a nossa parte. E eu cuido muito sobre isso, eu tenho certeza que o Fabiano também, para nós não sermos pedra de tropeço para ninguém e não envergonharmos o Evangelho de Jesus com a nossa atitude. Nós não podemos, de repente, fazer com que os nossos atos falem mais alto que as nossas palavras. Aí eu estou aqui gravando, ministrando essa aula, mas quem está ouvindo sabe que a minha conduta não é aquela. Então a gente tem que tomar muito cuidado e pedir sempre a graça do Espírito Santo todo dia para vencer aquele dia, para passar mais aquele dia, sendo bênção na vida das pessoas, sendo uma pessoa prudente, equilibrada, obediente às leis da terra, obediente às autoridades, não viver uma vida de forma clandestina, viver uma vida fora dos padrões, viver uma vida que não difere nada daquele que não tem fé em nada, que não crê em Deus. Eu e você, nós temos um compromisso de servo, e servo obedece o que o seu Senhor fala. Ainda diz aqui, a nossa teologia, antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação, e aqui fala dos teólogos da Reforma ou de livro, não. A Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus no Brasil, Fabiano, pregam a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus como ela está aqui. Não tem um livro, não tem um guru, não tem nada disso, é a Palavra de Deus. Não existe mais um livro para acrescentar, não. É a Bíblia Sagrada, graças a Deus por isso, que nós conhecemos e pregamos o Evangelho puro. Se de repente nós não vivemos conforme o Evangelho é outro problema, mas nós sabemos que o que está escrito na Bíblia, que é o Evangelho, que é só Jesus que salva, que o Evangelho não é para deixar ninguém rico, que o Evangelho não é para oferecer mordomias aqui da terra para ninguém. Se está acontecendo, repito o que disse, deixe o julgamento com Jesus, vamos fazer a nossa parte. Prega o Evangelho verdadeiro, não ofereça às pessoas aquilo que Deus não está oferecendo. Por exemplo, Fabiano, prega o Evangelho, mas não vai oferecer para a pessoa o fim dos problemas dela, porque isso não vai acontecer. Mas ofereça para a pessoa a salvação da sua alma, a paz interior que Jesus prometeu. Ele falou, deixe-vos a minha paz, deixe-vos a minha paz vos dou. A solução dos problemas, Jesus vai orientar essa pessoa e ela vai resolver. Mas não é Deus que vai tirar todos os problemas. Não adianta você fazer uma dívida enorme, depois vir para a igreja e amanhã querer chegar lá no banco e essa dívida está zerada a tua conta. Não vai estar. Deus não está preocupado com isso. Preocupado é modo de dizer, Deus não está preocupado com nada, mas é para nós entender. O que Deus quer é que a alma seja salva, porque o destino final da alma, Fabiano, ou é o céu ou é o inferno, não tem um terceiro caminho, não existe, não tem, ou vamos para o céu ou para o inferno. Então é para isso que Jesus veio, para nos tirar do lago de fogo. As coisas da vida vão se resolvendo, Deus vai orientando a gente vai tendo sabedoria, prudência, o Espírito Santo vai ajudando e a gente vai resolvendo. Mas o principal da salvação é a paz que você vai sentir. E isso não dá para explicar, você tem que sentir a paz de Cristo na sua vida. Você vai ver que até as noites de sono vão ser diferentes, porque você vai ter uma esperança, e essa esperança ela não é gerada de fora para dentro, é de dentro para fora. Então não se explica, mas se vive. Eu tenho essa esperança, o Fabiano tem essa esperança, e você que está nos vendo também tem. E se por acaso não tem ainda, aceite a Jesus como seu Salvador. Mude a sua vida. Comece a pedir para o Espírito Santo mudar a sua vida, transformar. É mais do que mudança, é transformação. Ainda fala aqui por quem Jesus morreu, né? Ele morreu por todos. Nós temos aí, conhecemos muitas linhas teológicas que falam que a salvação, uma vez salvo, sempre salvo, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que
A vontade de Deus é que todo homem, que todo ser humano, que toda mulher se salve, né? Só que nós temos nós temos o livre-arbítrio, então escolhemos se queremos ou não. Então Jesus morreu por todos nós, né? E ainda temos o terceiro tópico, Fabiano, a evangelização local e transcultural. Você veja que o ID de Jesus, a partir do momento que eu recebi a salvação, eu já começo a ser um evangelista, já começo a ser uma pessoa que está levando o evangelho através da minha vida. Agora, nós temos também o trabalho da igreja, que é o trabalho de missão, né? E missão, ela pode ser local como transcultural, ela pode ser no nosso país aqui, como pode ser fora. Aí é uma diferença, Fabiano, nem todos foram chamados para ir para um campo missionário, mas o Senhor Jesus tem os seus, Ele chama, capacita, põe desejo no coração, a pessoa se prepara e vai para pregar o evangelho. Então veja, o ID de Jesus é para todos pregar o evangelho. Já na missão, ela seja no país ou seja fora do país, Jesus também tem os deles. E se você tem o desejo no seu coração de ser um missionário fora dessa nação, ou nessa mesmo, se prepare, espere o momento certo, Deus vai te mostrar o momento certo. Não saia por aí acreditando em tudo que você ouve, não, cuidado. Espera que Jesus tira. Se Jesus te levar, Ele te sustenta, Ele te garante lá, Ele te dá sustentação emocional, física, mental, tudo isso para você e para sua família. Mas não saia fora do tempo. Espera Jesus te chamar e se prepara, né? Conheça a Bíblia, faça um curso teológico. Se é uma missão transcultural, tem que conhecer a cultura que está indo, enfim. As nossas igrejas, no caso a nossa Assembleia de Deus, tem cursos muito bons nessa área também, que você, se houver esse interesse, pode fazer. Mas repito, o ID de Jesus é para todos nós. É para evangelizar a nossa casa, o nosso bairro, o nosso trabalho, a escola, enfim, aonde eu estiver, eu tenho que ser ali um representante do evangelho. Jesus disse que o reino de Deus está dentro das pessoas, eu sou uma pessoa, então ele está dentro de mim. Aonde eu chego, o reino de Deus tem que chegar. Agora, como é que eu estou apresentando esse reino para as pessoas? Então a evangelização local e transcultural faz parte também do trabalho primordial da igreja, que é salvar as almas do inferno. Ainda temos aqui, Fabiano, sobre missões, já falei, e o desafio de hoje, né? Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem Judeia, nem Roma, nem cidade, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois em Judeia, depois em Samaria. Disse ser testemunha até os confins da terra. Ele mandou pregar em todos os lugares. Testemunha. E a palavra testemunha, Fabiano, no original grego, ela quer dizer mártir. Nós temos que ser mártir por causa do evangelho. Ou seja, testemunhar e sofrer e morrer, se for preciso, pelo evangelho. Por Jesus, por causa de Jesus. Não buscar problemas para Jesus, mas sofrer pelo evangelho, como tantas pessoas sofreram já e continuam sofrendo. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Então, não adianta nos agarrarmos em outras coisas, em nada que não seja o Filho de Deus, Jesus. As boas obras não salvam. A Bíblia diz que nós somos criados por Deus para as boas obras. O pecado nos desvirtuou. Agora, quando Jesus nos salva, nós entramos novamente no caminho das boas obras que já foram criadas por Deus, mas não para ser salvo. Nós fazemos boas obras porque somos salvos, porque Jesus nos salvou. Evangelizar era a missão dos discípulos e continua sendo a nossa. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, Paulo diz que nós pecamos, que nós fomos destituídos da graça, mas que Jesus veio com a sua redenção e nos tirou do pecado. E isso para nós levarmos esse evangelho adiante. Embora sejamos imperfeitos e rodeados de fraquezas, Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. Não precisamos de estratégias mirabolantes para dar cumprimento à nossa missão de evangelizar
a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade e os confins da terra. Nós precisamos sim de ser obedientes e cheios do poder do Espírito Santo. Sem Ele, nada podemos fazer. Nunca esqueça que nós somos semeadores, nós semeamos a palavra, mas a eficácia vem do Espírito Santo. Portanto, não é de tanto insistir com uma pessoa que nós vamos trazer ele para Jesus. Não. Às vezes corre o risco, ainda Fabiano, de afastar mais a pessoa. Não é criticando a religião que ela tem, as crenças que ela tem, nada disso. É mostrando a ela que Jesus morreu por ela também e que a salvação é dela se ela quiser. Só isso. Mas não é questionando, não é maldizendo a sua crença, as suas crendices, nada disso. Mostra Jesus, apresenta Jesus, que é a palavra que faz. Jesus disse: o semeador saiu a semear. Em Eclesiastes está escrito: não tire não lance a mão na semente. Se lançou, semeou na terra, você não sabe qual vai prosperar, se é essa ou aquela. Ore pela pessoa, evangelize e deixe o Espírito Santo, que é Ele que tem que convencer e não nós. Outra coisa interessante, Fabiano, é que muitas pessoas querem ganhar um pecador para Jesus, mas não ganham nem para eles. Não sabem conduzir, não sabem fazer a evangelização. Como está escrito aqui, nós não precisamos de estratégias mirabolantes. Não, mas nós precisamos de uma coisa: amor. Fale a verdade com amor. E aí sim, você começa a ganhar essa pessoa para você. E aí ela vai ser convencida pelo Espírito Santo. Mostre que o que faz a diferença na nossa vida é o amor de Cristo que está derramado em nosso coração. É tempo de oferecer à sociedade tanto o pão que desceu do céu, que é Jesus, como o pão que brota da terra. Que pão é esse? É a nossa solidariedade, é a nossa ajuda, é a nossa empatia, somos nós. Paulo, numa das suas cartas, Fabiano, ele escreve àquela igreja, ele diz: vocês são a carta viva, vocês são a minha carta que está escrita com o Evangelho de Jesus que estão andando por aí. E aí, Fabiano, eu digo sempre assim, tem muita gente, aonde você mora aí, onde eu moro, que a única Bíblia que eles conhecem é a minha vida e a sua vida. Então nós temos que pensar um pouco antes de ver como é que está a nossa situação, a nossa vida, porque o Evangelho que nós estamos pregando é a nossa situação. E não pense você que não tem alguém nos observando, porque sempre tem. Então é tempo de oferecer à sociedade Jesus Cristo, que é o pão do céu, e também a nossa solidariedade, que é o pão que brota da terra. Um cristão negligente pode causar um impacto muito negativo na vida daqueles que ainda não se renderam a Jesus. É prejudicial ao Evangelho quando as pessoas não conseguem enxergar coerência entre a vida do crente, entre o cotidiano dele e a fé de quem se diz ser servo de Cristo. Assim falai, assim procedei, disse Tiago na sua carta, capítulo 2, versículo 12. Que os nossos atos não impeçam as pessoas de ouvir a nossa voz. Deus abençoe.